Glória ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, aleluia. Deus meu, Senhor Jesus, a chuva nesse lugar. Faz chover, Senhor Jesus, a chuva nesse lugar. Senhor Jesus. Oh, glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o seu nome, meu Rei. Louvado seja o seu nome, meu Criador. Aleluia. Muito obrigado, Papá. Muito obrigado, Senhor, por me proteger durante o dia. Muito obrigado, Papá, por me conceder este momento, Papá. Momento de meditação. Momento, Senhor, meu Pai, de estudo da Tua Palavra. Momento, Senhor, nosso Deus, aleluia, da escuta, Senhor. Momento, Senhor, meu Pai, que nós queremos, oh Pai, estar na Tua presença. Louvado seja o seu nome, meu Rei. Louvado seja o seu nome, meu Papá. Muito obrigado pela a irmã, Senhor, que vai se conectar. Muito obrigado pelo irmão, Senhor, nosso Deus, que vai estar aí conosco durante esse momento de meditação, Papai, para aprender de Ti, para ouvir de Ti. Aleluia. Oh, louvado seja o seu nome. Faz chover, Senhor, faz chover, meu Papai, que nesta hora, neste momento, Senhor, chuva de bênção, chuva de glória, chuva de bênção, chuva de glória sobre o seu povo, aleluia. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, aleluia, muito obrigado, aleluia, porque neste momento tem nossos irmãos que já estão descansando, Senhor, nas suas casas. Muito obrigado, porque neste momento tem irmão voltando de serviço. Muito obrigado, porque neste momento, Pai da graça, aleluia, o seu povo está lá, aleluia, cada um, aleluia, ser guiado por Ti, orientado por Ti. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos crescer no conhecimento, nós queremos crescer no conhecimento. Louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome. Papai, eu te agradeço, Papai, eu te louvo, Papai, eu te glorifico, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Criador. Louvado seja o seu nome. Eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor permitiu que estejamos aqui a ouvir a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, a sermos ensinados por Ti. Nós entendemos, Pai, que esse momento que nós estamos atravessando, precisamos ouvir de Ti, precisamos beber da água viva, precisamos comer, Senhor nosso Deus, aleluia, da comida espiritual, essa comida que vem de Ti, Senhor, porque a Bíblia nos fala, Senhor, o homem não viverá do pão somente, aleluia, mas o homem viverá da palavra que sai da boca do Senhor. E, aleluia, estamos aqui, Senhor, para ouvir, para meditar no nome de Jesus. Enche nossos corações de sabedoria, enche-nos do Teu Espírito, esteja conosco do princípio até ao fim deste momento de meditação. Assim oremos no nome poderoso do nosso Senhor e Rei Jesus amado. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. São 18 horas aqui no Brasil, 6 da tarde. São 18 horas em Brasília. E para os irmãos que nos acompanham lá da África, em Angola, são 22 horas. Eu acredito que esse horário, na verdade, escolhemos para que você escute essa palavra. Depois desta palavra, faça a sua oração noturna, agradecendo a Deus, com a cabeça cheia da palavra,
e para depois entregar também o dia que vem a seguir segundo a vontade do Senhor. Muito obrigado para você que tem a paciência sempre de nos acompanhar, e nós, na verdade, nada temos para te dar, mas o Senhor, o Criador, irá de abençoar você rica e poderosamente. Muito obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a nossa oração especial é dirigida para todos os pais, aqueles que são escolhidos de Deus para dirigir famílias. Na verdade, papai, os pais no mundo inteiro, esse período está sendo muito difícil para mantermos as famílias no conforto que muitos dos nossos filhos às vezes foram acostumados, mas graças a Deus o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos dando o que é necessário, o Senhor está nos abençoar cada dia mais. Viemos aqui para responder ao convite que nós deixamos de manhã. Nós lançamos por escrito a nossa meditação do dia e nós avisamos que estaremos nesta hora para podermos juntos meditar e trazer a você a revelação que o Senhor colocou no nosso coração. Louvado seja Deus. Acabamos de orar e neste momento eu convido você que está me acompanhando para abrir juntamente comigo na sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos ler 4 versículos que são 1 até 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até 4. Assim diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos em mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Amados, nós tentaremos de ser muito breve nesta meditação. Por quê? Porque logo já de manhã nós escrevemos para os irmãos os versículos e nós acreditamos que os irmãos tiveram tempo de meditar a essas palavras. Amado no Senhor, cada vez que nós estamos em meditação, cada vez que nós estamos no estudo bíblico, é preciso, irmãos, os versículos que acompanham cada comentário ser lidos para nós. Você precisa ler cada versículo, cada livro que acompanha qualquer comentário. Sabe por quê? Porque isso nós vimos na Bíblia, o apóstolo Paulo pregava, não é? E os membros da igreja de Bereia, esses irmãos estavam atentos em cada palavra do apóstolo Paulo. E cada vez que o apóstolo Paulo davam a eles um versículo, a Bíblia fala que quando eles iam em casa, eles abriam a Bíblia para fazer verificação, para fazer mais um estudo, aprofundar sobre esses versículos. Então, amado, quando nós recebemos um estudo bíblico, é que cada comentário é acompanhado num versículo bíblico para apoio deste comentário. Nós precisamos ler esses versículos. Não é só abrir rapidamente e passar, não, amados.
Todo comentário deve ter uma base bíblica, sabe por quê? Porque se não tem base na Bíblia, esse comentário ou esse argumento deve ser rejeitado, sabe por quê? Porque nós não obedecemos ao que o homem fala, não obedecemos aos comentários que os homens fazem, nós obedecemos no que a palavra de Deus fala, o que a Bíblia fala. Então é por isso, pega a sua Bíblia, amados, porque nós vamos mesmo fazer uma viagem bíblica, nós vamos ler a Bíblia para ver o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia explica sobre todos esses sinais que aconteceram na igreja primitiva no dia de Pentecoste, no nascimento da igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa irmã Patrícia Santos, que está sempre conosco, que Deus possa te abençoar, minha irmã, que as suas orações que você pediu, que nós falamos a Deus, o Senhor é quem sabe o seu coração, o Senhor é quem sabe o seu desejo, mas nós temos a fé que já está chegando a sua resposta no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok, graças a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1 até 4, os 4 sinais do Pentecoste, os 4 sinais do Pentecoste. Eu disse que nós faremos um esforço de ser breve, porque os irmãos já tiveram este ensinamento por escrito, então acompanhem. Amados, o capítulo 2, como nós falamos, é o capítulo que nos relata, que nos fala do Pentecoste, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, isto que marcou a história da igreja, porque naquele dia aconteceu esses sinais que para nós explica mais outras coisas, profeticamente nos ensina muita coisa que nós iremos ver aqui. Cada vez que Deus tira o seu povo, manda o seu povo, dá uma missão ao seu povo, Deus nunca deixou o seu povo caminhar sozinho. Deus sempre caminha juntamente com o seu povo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, nós vimos a descida de Deus Pai poderosamente lá no Monte Sinai. Nós vimos isso. Se você ler todo o capítulo 19, você vai ver a descida de Deus Pai no meio do povo de Israel no Monte Sinai. Lê isso, medita isso, e você vai ver grandes coisas começou a acontecer através ou na vida do povo de Israel. Cada vez que Deus nos manda, cada vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos acompanha sempre. Não foi o caso também com o povo de Israel. Deus desceu. E nós vimos que Deus, desde o Jardim de Éden, tinha um plano para a humanidade. É por isso que Deus falou na mulher: ele terá sempre os seus filhos com dores. Sabe o que ele falou à serpente? Que a descendente da mulher pisará a sua cabeça. Aleluia. Desde então já foi prometida, não é? A missão da igreja. Mas antes disso acontecer, nós estamos a ver aqui a descida do nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas das vezes na Bíblia nós lemos Deus Filho, Jesus Cristo. Ele nasceu neste mundo. Lá no Lucas capítulo 2, nós vimos o nascimento ou a descida do Filho de Deus. E aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, estamos vendo a descida do Espírito Santo. É por isso que, amados, nós falamos muitas das vezes da trindade, da divindade de Deus. Falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? E muita gente não entende isso, mas nós vimos isso na Bíblia, na manifestação. No Antigo Testamento ele está descendo como Pai, conduzindo o povo de Israel. E no Novo Testamento, aqui em Lucas, estamos vendo ele nascendo como um filho, aquele
aquele que foi prometido pelo Isaías, o profeta. E aqui estamos vendo a manifestação da terceira pessoa, que é o Espírito Santo descendo para o início de uma nova era, o início da igreja, da missão da igreja, que é de ir e fazer discípulos. Deus não quis deixar a sua igreja só. Ele quis enviar o amigo fiel, aquele que estará sempre lá para consolar, para dar força, poder, explicar, porque ele bebeu do Pai. É aquilo que Jesus falou quando prometeu a descida do Espírito Santo. E aqui no Atos Apóstolos estamos vendo a descida do Espírito Santo. E estamos vendo também neste mesmo instante, neste dia, 4 grandes sinais acontecendo. 4 grandes sinais aparecendo aqui na ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. É isso que nós queremos estudar aqui. Quais são esses sinais? Estamos vendo um som impetuoso. Estamos vendo o sinal do vento. Estamos a ouvir línguas. Não é? E, por fim, estamos a ver o fogo. 4 sinais. O som, o vento, línguas e o fogo. Amado, a Bíblia nos fala que tudo que está na Bíblia foi inspirado para instruir, corrigir. Tudo que está na Bíblia é útil para nos ensinar. Mas o que significa todos esses 4 sinais para nós de igreja hoje? O que significa tudo isso? Começando a falar do som. Cada vez que Deus desce no meio do seu povo, Ele vem sempre acompanhado de um som vindo do céu. Quando falamos do som, estamos a falar de um barulho, de um tremor, de um ruído. Naquele dia, ouviu-se um som, um barulho. Muitas das vezes, nas nossas igrejas, chamadas igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, igrejas missionárias, às vezes, quando nós estamos reunidos para orar, também fizemos certos sons, certos barulhos. Na verdade, eu sempre respondi nos irmãos que não é a igreja primitiva que começou. Não somos nós, as igrejas chamadas missionárias, as igrejas chamadas evangélicas, as igrejas chamadas pentecostais, que começamos a fazer esse tipo de barulho quando desce o Espírito de Deus. Não é? Leia a sua Bíblia, você verá tudo isso. A descida de Deus sobre o Monte Sinai foi também marcado por um forte e a terra estremeceu com um som de buzina e de trovão. Trovão. Isso ia crescendo, segundo o que a Bíblia nos fala. O som, o barulho, o avivamento, a vida. Sempre nós falamos, dando o exemplo de uma maternidade em relação a outras salas dentro de um hospital. Em outras salas, você encontra todo mundo em silêncio, cada um com sua dor, cada um com seu problema. Mas quando você vai na maternidade, aonde a vida acaba de vir no meio das pessoas, aonde as pessoas acabam de receber uma nova vida, há um certo barulho que significa vida. Aonde há vida, há movimento, aonde há movimento, há barulho. Você se lembra da história dos 4 leprosos? Quando eles avançavam para ir buscar ou a vida ou a morte, porque é isso que eles falavam.
Vamos. Porque se nós recuamos, em Israel há fome. Mas vamos lá onde tem a comida. Se nos matarem, que nos matam. Eles andavam. E a Bíblia fala que houve-se um som entre o inimigo de Israel. Parece que havia um exército tremendo que estava vindo. O som, o barulho que anuncia a presença de Deus, a presença do poder de Deus. Sabe, amados, todos os que foram libertos por Jesus, a Bíblia nos relata que eles pulavam, testemunhavam de alegria. Quando vem a nova vida em nós cria alegria, essa alegria que às vezes é manifestado pelo esse barulho, esse som. Sabe, o som que indica a vida, a chegada da vida no meio do povo. Mas aqui eu queria chamar a atenção dos meus amados, porque nós estamos na meditação, precisamos falar, não deixar sombras de dúvidas. É por isso que eu sempre falo que estamos abertos. Se tem uma dúvida, escreve para nós, teremos a paciência de poder ajudar e responder. Não devemos fazer confusão. Cuidado com a descida do Espírito Santo que vem com barulho. Eu estou me lembrando aqui a história do tempo do sacerdote. Ele, os filhos dele, que estavam a profanar a igreja, naquele tempo, o povo de Israel, quando veio a Arca da Aliança, que manifesta a presença de Deus no meio do povo, eles gritaram, fizeram barulho também. Mas aonde não há presença de Deus, o barulho traz a morte. Alguns também tentaram fazer barulho assim, gritando no nome de Deus que Paulo prega. Sabe o que veio para eles? A morte. Mas nós hoje não vamos focar muito nesse aspecto. O aspecto que nós estamos falando aqui, os sinais quando desce o Espírito Santo. O som. Eu quero falar aqui do som, que é o barulho da vida. A Pentecoste é o dia que indicou a descida do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso, meu amado, minha amada, você que está me acompanhando? É que quando alguém tem a sua vida entregue a Deus, a Jesus Cristo, é que o Espírito Santo desceu na vida dele. O Espírito Santo vem com a vida. E essa vida é manifestada pela alegria, pelo som, pelo barulho, barulho de alegria, barulho de louvor, barulho de adoração, barulho de cântico, louvor a Deus. Porque o Espírito que nós recebemos não é um espírito de timidez, mas é um Espírito que grita em nós, Abba, Pai. O Espírito Santo. No dia de Pentecoste, ele veio com som. Primeiro sinal, o som, a vida, a entrada da vida. O povo não pode ficar calado, o povo precisa louvar, precisa manifestar. Aonde Deus se manifesta, há barulho, há vida. Porque é o nascimento de uma nova vida. Sabe, um dia eu fui num funeral em Angola e me deram uma palavra. Eu quero aqui dizer aos nossos amados que nos acompanham, que trabalham conosco aqui no Brasil, que, sabe, os nossos funerais lá em Angola, lá na África, é muito diferente, não é, daqui do Brasil. Mas pronto, não vamos fazer palestra sobre isso. Mas quando nós fomos,
Eu, quando me deram uma palavra, para dar uma palavra ao povo que aí estava, sabe, algo chamou a minha atenção. No nascimento de uma criança, a criança que vê ao mundo, ele chora. E todos que estão ao redor dele ficam alegres quando escutam aquele choro. E quando uma criança nasce, não chora, as pessoas ficam preocupadas. Desde que nasceu, não chorou ainda. Quer dizer, o choro desta criança, o barulho que essa criança fará, manifestará que ele está bem, está vivo. Contrariamente, quando a pessoa morre, se essa pessoa viveu com Cristo, ele estará alegre porque estará no braço do Pai. Mas sabe, todos que rodeiam essa pessoa, o que é que vão estar fazendo? Vão estar chorando. É o contrário. Quando a vida vai, os que nos rodeiam que fazem barulho, mas nós estamos em silêncio, fomos até o Pai se vivemos na conformidade da palavra de Deus. Mas no nascimento, a vida é entregue a nós. Nós é que fizemos barulho. Nós é que manifestamos que realmente estamos vivos. É isso aí. O som, o barulho, vida. Precisamos entender isso, irmãos. Que o nosso barulho precisa ser um barulho que anuncia a vida, sabe? Que nos faz vibrar, sabe? Quando você vai a um estádio para assistir o futebol, sabe quando é que as pessoas vibram? Sabe quando é que as pessoas pulam de alegria? É quando eles marcam aquilo que eles foram lá procurar, golos de vitória. É verdade. Quando nós oramos, quando temos o Espírito Santo, marcamos a vitória, marcamos o golo da vitória. O encontro com Deus, isso nos faz pular de alegria, fazer um som. Tu não podes ficar quieto, porque o Espírito Santo que tu recebeu não é um espírito de timidez, mas é o Espírito que grita Abba Pai, que faz barulho na presença de Deus, barulho no sentido de adoração, louvor a Deus. Entendeu? Aleluia. Mas o segundo sinal que nós vimos no dia de Pentecostes, falaram que havia, não é, aquele som como de um vento impetuoso. Você sabe o que é isso? O vento. A Bíblia, irmãos, fala muito do vento. Sabe, eu dei alguns capítulos aos irmãos. O Espírito de Deus muitas das vezes é comparado ao vento na Bíblia. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Nós vimos que as grandes manifestações de Deus nas Escrituras foram também acompanhadas por um forte vento. O Senhor usou um forte vento oriental para abrir o mar, a fim do seu povo atravessar a pé o Mar Vermelho. O vento veio, a Bíblia fala o vento oriental, porque tem outro vento que é ocidental, mas aqui nós vamos falar do vento oriental. Esse vento veio e com esse vento Deus separou o Mar Vermelho para permitir o povo passar a seco. Aleluia. Nós vimos também no Número, capítulo 11, versículo 31, Deus soprando o vento para fazer quê? Para trazer uma provisão de alimento ao seu povo no deserto. O vento. E o livro de João, capítulo 3, versículo 8, João capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo diz o seguinte: o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes
de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento, ruach, em hebraico, em grego, pneuma, são as mesmas aplicações, as mesmas palavras aplicadas ao vento na Bíblia. Há um comentário que eu fiz aqui. O Espírito Santo não é um vento, nem um vento é o Espírito Santo. Porque muitas das vezes, quando nós falamos certas coisas, as pessoas fazem muita confusão. Eu quero te dizer aqui que é um sinal. A Bíblia usa o vento, muitas das vezes, Deus usa o vento, muitas das vezes, para manifestar o seu poder. As grandes realizações que aconteceu na Bíblia, Deus usou o vento. Mas o vento não é o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo é o vento. Mas nós queremos dizer aqui que as características do vento nos ensina as verdades espirituais a respeito da obra do Espírito Santo. Repito, as características do vento nos ensina as verdades espirituais a respeito da obra do Espírito Santo. O vento se move de diversas maneiras e o Espírito Santo também, ele se move de diversas maneiras dentro da igreja. O vento se move de diferentes maneiras, direção, e o Espírito Santo também dentro da igreja, ele age de diferente maneira. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que ontem na nossa meditação nós falamos que, amados, pode ser que o que te precedeu não conseguiu nada com aquilo que ele fez. Você, ao chegar, pode estar fazendo a mesma coisa. Não quero dizer que obrigatoriamente, como ele não conseguir, você também não vai conseguir. Não. É a mesma coisa também o contrário. Não quero dizer que ele, como ele conseguir, eu também vou fazer, porque vou conseguir também. Não, porque o Espírito Santo, ele age de diferentes maneiras. É a mesma coisa como o vento. Ele age de diferentes maneiras dentro da igreja. Ninguém consegue ver o vento, mas sente os efeitos do vento. É verdade. Você pode fazer tudo para poder ver, enxergar o vento, você não vai ver. Mas você pode sentir os efeitos do vento. Quando ele passa, você vê as árvores se mexer, a roupa estendida se mexer, as bandeiras se mexer, porque o vento estava agindo. As tempestades nos mares, ninguém vê, mas vê os efeitos. É verdade. Aleluia. Graças a Deus. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, mas nós sentimos os efeitos do mover do Espírito Santo na vida das pessoas e na toda a igreja. Por que esse sinal do vento? Porque o Espírito Santo também age desta maneira. Nós não vimos o Espírito Santo, mas podemos enxergar, podemos ver as manifestações, as obras do Espírito Santo na vida daquele que está sendo tocado pelo Espírito Santo, na vida de uma igreja movida pelo Espírito Santo. Nós podemos ver os efeitos, as manifestações, mas nós não vimos o Espírito Santo. Pelos efeitos, pelos os acontecimentos, pelo mover, pelo poder agindo, se manifestando, podemos determinar aqui a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo, nós vimos na vida desta pessoa o mover, o agir do Espírito Santo. É por isso que há dias atrás eu estava a falar com uma pessoa. Eu disse, eu não consigo entender
Uma pessoa que se diz convertida, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, nós não conseguimos entender que na vida desta pessoa nós não vimos nenhum sinal, nenhum fruto do Espírito. Precisamos ver, porque o vento, aonde ele se manifesta, aonde ele age, aonde ele passa, ele deixa sinais, ele deixa as coisas se mover. O vento, segundo sinal, lá no Pentecoste. Glória a Jesus. Terceira coisa, nós falamos línguas. No dia de Pentecoste houve também a manifestação. O povo falava línguas. Primeiro, a Bíblia diz línguas repartidas a cada um deles. Mas também nós vimos que eles falavam em línguas. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia fala que, sempre no capítulo 2, no versículo 6 até 2, que todos os representantes. Primeiro é que, no primeiro ponto nós falamos do som. É que o som era tão tremendo que toda a cidade ouviu o que estava a acontecer ali. E eles correram, vieram, afluíram. E a Bíblia diz que havia quase 20 nações que estavam lá representadas em Jerusalém naquele dia. Mas na surpresa de todos é que todo mundo entendia o que estava a se falar ali. Mas os discípulos, eles estavam ali movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele não falava línguas deles, mas eles falavam outras línguas. E essas outras línguas, os visitantes que estavam lá, cada um entendia. Aqui eu vejo a obra do Espírito Santo interpretando no ouvido de cada pessoa. Eles falavam outras línguas, mas cada um ouvia na língua dele. E ele ouvia o quê? Maravilha do Senhor. Oh, glória a Jesus. Essas línguas distribuídas tinham o objetivo de magnificar em louvor e profecia as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 12. Por que da interpretação? Por que dessas línguas? Porque cada um precisava entender na língua dele o que estava a acontecer ali. O objetivo era magnificar em louvor e profecias, grandezas, maravilhas de Deus. Se realmente somos cheios do Espírito Santo, o que sai das nossas bocas? Qual é a manifestação do poder de Deus no que nós falamos? O que nós expressamos? O que o mundo ouve quando nós abrimos a boca para falar? Nós que estamos cheios do Espírito Santo. Porque é isso, a igreja precisa caminhar debaixo do poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que rodeavam, o que vieram naquele lugar, não ouvia outra coisa na boca dos discípulos. Ele só ouvia a maravilha do Senhor. Oh, graças a Deus. Eu não consigo entender alguém que é cheio do Espírito Santo, mas quando abre a boca é só para pedir. Quando abre a boca é só para lamentar. Quando abre a boca, não. Estamos a ser cheios do Espírito Santo para revelar ao mundo as maravilhas do Senhor, para revelar ao mundo, profetizar, falar da parte de Deus, aquilo que Deus quer. Não é para lamentar. Sabe, Deus está me dizendo nesses dias, vocês receberam o Espírito Santo para que nesse momento vocês manifestam pela vossa língua, pela vossa palavra, pela vossa boca as maravilhas do Senhor. Mas não há diferença quando
aquelas pessoas que não conhecem a Deus falam, e quando aquelas pessoas que se dizem de Deus falam, todos nós lamentamos, todos nós estamos lá chorando da economia, chorando da pandemia, chorando de tudo, mas quem abrirá a boca cheio do Espírito Santo e falará das maravilhas do Senhor? Quem vai abrir a boca e todas as pessoas que lhe rodeiam onde ele vive ouvirá da boca dele as maravilhas do Senhor, independentemente do tempo, porque nosso Deus, ele é Deus do tempo e da circunstância. O tempo é de Deus. A Bíblia nos orienta que em cada circunstância precisamos louvar, glorificar a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmã Karine, que Deus te abençoe. Temos uma missão, irmãos. Neste tempo, sim senhor, tempo de pandemia. Sabe, no início desta pandemia, nós meditamos junto com a igreja. Aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus da Bíblia? Ele se manifesta em nós através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando veio no dia de Pentecostes, veio com um sinal de línguas. Línguas que faziam com que o povo que fluía àquele lugar ouviam as maravilhas do Senhor. Cada um na língua dele. Obra do Espírito Santo. Veio, fez com que os que estavam a cheio falavam outras línguas, línguas estranhas para eles, mas aqueles que ouviam as maravilhas do Senhor nas suas línguas. Falar em língua e interpretação junto, se manifestando neste momento. Quem está cheio do Espírito fala em língua, em outras línguas, em línguas estranhas, mas quem escuta ele, escuta as maravilhas na língua dele. Necessidade de interpretação. Aleluia. Graças a Deus. Vai lá, irmão, no nosso Facebook, você vai ver todos os versículos, não é? Que comprovam na base das Escrituras o que nós estamos aqui falando. Louvado seja Deus. O quarto sinal que apareceu no dia de Pentecostes foi o fogo. O fogo. Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia. O quarto sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o fogo. O fogo sempre esteve associado às grandes manifestações da divindade nas Escrituras também. No Êxodo 40, 38, 2 de Crônica, capítulo 7, 1 a 3. O fogo é símbolo da purificação e aprovação. Aleluia. Será que o povo está te queimando? Ou o fogo está te purificando para você sair desta situação aprovado? Muitos, o fogo só está queimando como a palha. Nós não somos a palha, nós somos o ouro. O ouro que o fogo só purifica. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é chamado de fogo. Mas no Mateus capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus Cristo batizou com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo é fogo que não pode ser apagado. Ele é um fogo que não pode ser apagado. Aleluia. O fogo. Aprovação. Santificação. Purificação. Sabe, Daniel, quando saiu da cova dos leões, ele estava sendo aprovado pelo rei Dário. Foi aprovado. E o rei Dário deu um decreto que disse que a partir de agora ninguém mais. Por quê? O que o Deus de Daniel faz não pode ser destruído. Essas foram as palavras, nós meditamos aqui juntos. Porque o fogo aprova, o fogo purifica. É por isso que quando o Espírito Santo desce, ele vem para purificar, ele vem para aprovar.
Será que você é aprovado? Será que você é purificado pelo fogo do Espírito Santo? Ou quando o Espírito desce, ele queima? Quantos nós vimos nas igrejas que quando o Espírito se manifesta, tem pessoas que fogem. Isso não só acontece conosco, aconteceu desde o Jardim do Éden. Quando Deus desceu para falar com Adão e Eva, quando eles estavam na santidade, na pureza diante de Deus, eles estavam lá felizes, alegres de poder falar com Deus, ouvir as orientações de Deus. Mas quando eles pecaram, sabe o que aconteceu? Eles fugiram da presença de Deus. O fogo. Por quê? Para purificar. O fogo para quê? Para aprovar. Sabe? Tem circunstâncias da vida que acontece. Quando você vence essa circunstância, o que fica na sua vida é testemunho. O que fica na sua vida é alegria. O fogo é para aprovar, é para purificar. Aleluia. É por isso que João Batista diz que ele batizava da água no arrependimento, mas aquele que vinha depois, ele batizaria no fogo e no Espírito Santo. Graças a Deus. O que que Paulo fala? Paulo diz assim, primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, 39. Paulo ainda diz: portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais. Desculpa, o versículo que nós vamos ler é Atos 2, isso, versículo 3. Das línguas nós já falamos, agora estamos falando do fogo. Glória a Deus. Paulo fala, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. O Espírito Santo é um fogo que não pode ser apagado. Graças a Deus. Nós vimos também um fogo no Monte Sinai. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Vamos ler. O fogo. Apocalipse 4, 5. A observação de João diante de Deus, diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Já vamos concluir a nossa meditação de hoje. Glória e louvado seja o nosso Senhor. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Quarto sinal no dia de Pentecostes. Diz assim a palavra do Senhor: e do trono saía relâmpago e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo, ele vem com fogo. E nós já falamos que o fogo é para purificar, o fogo é para aprovar. Tudo isso que nós acabamos de dizer deve se manifestar na vida da pessoa que está cheia do Espírito, na vida de uma igreja que está sendo movida pelo Espírito Santo. Deve haver vida, barulho. Aleluia. Deve haver esse vento que move em todas as direções, de toda maneira. Deve haver línguas repartidas em todos. E deve haver fogo para aprovação, pela purificação. Não é? Eu até acho que precisaremos voltar novamente a esse tema, o resgate da santidade e de valores. Sabe por quê? Porque precisamos do fogo dentro da igreja.
para purificar novamente vidas, para que as pessoas sejam aprovadas diante de Deus. Precisamos novamente voltar nesse ensinamento, onde nós falávamos do resgate da santidade e valores. Porque nós, quando olhamos na igreja hoje, estamos vendo que os valores desapareceram. A santidade já não se encontra mais dentro da igreja. Pessoa que sabe que amanhã vai ministrar, mas toda semana não tem tempo nem de ler a Bíblia, nem de se santificar, nem de buscar a Deus. Pessoa em pecado, mas se levanta para fazer a obra. Precisamos voltar na santificação e resgatar valores. Aleluia. Deus seja louvado. Os 4 sinais no Pentecoste. Esses sinais precisam ser vistos dentro da igreja. Se ainda não se manifesta, a hora é essa de nós buscamos na oração, procuramos, pedimos a Deus que se manifestam dentro da igreja. Porque esses sinais precisam acompanhar a vida da igreja, precisa acompanhar a vida daquele que serve a Deus, daquele que está na presença de Deus. Essas dificuldades está parecendo como fogo que está nos aprovando. Deus quer no reino dele pessoas aprovadas, pessoas dignas do reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, continuamos esperando as suas sugestões, continuamos pedindo a você o seu sustento nas orações, porque Deus, Ele é Deus, mas estamos num mundo onde o inimigo não quer ver a obra avançar. Mas firme com Jesus Cristo, somos mais do que vencedor. Glória a Deus. Eu queria terminar com um anúncio. Amados, brevemente nós faremos um banner que vamos lançar. Já quero avisar aqui aos irmãos que a partir de domingo que vem, nós sempre temos os nossos cultos de domingo às 10 horas de manhã, hora do Brasil, mas a partir deste domingo faremos o culto às 18 horas, no pedido de muitos irmãos. Nós faremos nesse horário e este domingo estaremos junto com a igreja Assembleia de Deus Ministério Restabelecer Tudo em Cristo. Faremos tudo para que este culto de celebração passe em direto, online. Você que está aqui em São Paulo, estás convidado a este culto. As medidas de biossegurança serão respeitadas. Te convidamos. E você que vai aparecer, você sabe, tem que colocar suas máscaras. Eu estou fazendo os lives sem máscara porque estou sozinho aqui, não é? Junto com vocês estão distantes. Mas quando os irmãos virão, não estaremos sozinhos, estaremos todos juntos. Então precisa estar com a sua máscara facial. E domingo que vem, às 18 horas, hora do Brasil, teremos uma grande celebração. O Espírito Santo irá de se manifestar e veremos esses sinais que nós acabamos de falar aqui. Esse é o anúncio que tivemos para os irmãos. Esta semana de manhã lançaremos por escrito e 18 horas estaremos aqui para tentar revelar o que vamos lançar de manhã. E a próxima semana começaremos com os nossos cultos. Semanalmente vamos anunciar brevemente, mas esse domingo, dia 2 de agosto, às 18 horas, 6 da tarde, hora do Brasil, são todos convidados a estar conosco. Você que está aqui na cidade de São Paulo, e precisamente Itaquera, você que é o nosso amigo, nosso irmão, nosso filho da igreja, mora em São Paulo,
domingo às 18 horas, você é o nosso convidado especial para que possamos celebrar a paz que nós chamamos a celebração Shalom. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã.